Um pântano. Dando início às exposições, convido o senhor Celso Orlando Galli, presidente da Ordem dos Bacharéis do Brasil, para fazer uso da palavra. Vossa Excelência dispõe de 20 minutos. Presentes, aos membros da mesa, aos colegas, aos senhores presentes, eu gostaria primeiramente de agradecer. Sou William Jones, conhecido artisticamente, e gostaria de iniciar agradecendo a todos vocês e lamentando a não presença do senhor Ofir Cavalcante. Eu já, por inúmeras vezes, eu estou cansado de desafiá-lo para um debate publicamente, aonde todas as vezes que eu vou, lamentavelmente, eu não tenho o prazer para que ele prove que nós estamos errados. Levo ao conhecimento dos senhores que eu venho hoje trazendo uma denúncia gravíssima, no qual eu peço às autoridades que, assim que expor essa denúncia, que tome as medidas cabíveis, as providências, porque nós estamos perdendo brasileiros. Lamentavelmente, mais um caso de suicídio devido à forte depressão de um bacharel. Os bacharéis em Direito são protagonistas do inexplicável e vítima de uma estratégia criminosa que está matando brasileiros vítimas de forte depressão e outros males causados por essa prova elaborada com fins de reprova em massa para arrecadação de milhões de reais. No intuito de manter um faturamento de milhões de reais por ano, a OAB, através de seus dirigentes, adotou uma estratégia para formar a opinião pública e, o que é pior, convenceu até mesmo os ministros do STF que constitucionalizaram o exame de ordem, em outubro de 2011, onde tivemos um julgamento político. Hoje, na mesma casa que o senhor Ofir Cavalcante classificou como um pântano, ou seja, só a sujeira, busca apoio usando do mesmo método na tentativa de persuadir os parlamentares e manter esse caça-níqueis legalizado pela OAB, que gera milhões de reais sem ter que prestar contas desse dinheiro. Um absurdo, até porque o artigo 44 da Lei 8.906/94 fica claro que a OAB é dotada de personalidade jurídica e federativa, não especificando se pública, privada ou própria. E arbitrariamente, no artigo 45 da mesma lei, em órgãos da organização, no inciso 1º, diz que o Conselho Federal é dotado de personalidade jurídica própria, como se o Conselho Federal fosse uma organização distinta, e não um órgão da OAB. Senhores, é como constituir uma empresa com a personalidade jurídica no refeitório, no banheiro, ou na recepção, em qualquer órgão da empresa, e não na organização. Portanto, a OAB deve prestar contas ao Estado, sim, inclusive aos bacharéis, pois nenhum centavo dessa fortuna é revertido em benefício da classe e tampouco para fins sociais. Necessariamente, os senhores parlamentares, certo, devem instalar uma CPI para saber o destino de tanto dinheiro que a OAB arrecada anualmente, a menos que a OAB seja reconhecida como um Estado paralelo e soberano, que arrecada em todos os estados da federação e em todos os municípios, sem ter que prestar contas para o governo brasileiro. Mostrarei aos senhores agora, a partir de agora, os efeitos dessa estratégia criminosa e que nada justifica esse falso instrumento de proteção à sociedade, que é o exame de ordem, que não coube ao presidente Ofir Cavalcante, nem mesmo como exemplo. Naquele julgamento no STF, o presidente da OAB, Ofir Cavalcante, em sua defesa oral, afirmou que há mais de 4 milhões de bacharéis em direito e que mais 90 mil são formados todos os anos, que o exame qualifica o profissional e que esses milhões de advogados despreparados no mercado colocariam a sociedade em risco. E com isso, mesmo sendo reconhecida a repercussão geral da inconstitucionalidade do exame pelo ministro Marco Aurélio, mesmo com o parecer do subprocurador Rodrigo Janot, provando a sua inconstitucionalidade, convencidos por afirmações mentirosas, acertadamente os ministros julgaram com base no interesse público.
É óbvio que nenhuma corte permitiria o despejo de 5 milhões de advogados despreparados nos tribunais do país. E os dirigentes da OAB sabiam disso. Uma estratégia que deu certo. Mas dessa vez não, a casa caiu. Na tentativa de justificar o exame de ordem, os dirigentes da OAB subestimam a inteligência alheia, inclusive a inteligência dos senhores parlamentares. Basta observar o seguinte: o senhor Ofir Cavalcante, desde 2011, afirma que são mais de 4 milhões e são formados 90 mil por ano devido ao excesso de faculdades. Não sabe esse senhor que se dividirmos mais de 4 milhões por 90 mil, teremos um resultado que levariam 50 anos para formar esses milhões de bacharéis? E que o exame obrigatório não tem 18 anos? E a OAB, nesse período, conta com apenas 700 mil advogados? A menos que ele esteja criando bacharéis. O presidente da OAB do Rio de Janeiro, Vadir Damos, passou a afirmar, em 2012, que são mais de 5 milhões de bacharéis. Segundo ele, em menos de um ano surgiram mais de 1 milhão de bacharéis. Um crescimento maior que o demográfico e o geográfico no Brasil, pois 5 milhões de bacharéis ocupariam um espaço urbanizado do tamanho de quase a metade da maior cidade da América Latina, que é São Paulo. Uma piada. Depois que passamos a divulgar que são por volta de 200 mil bacharéis no Brasil, mostrando essa estratégia para a sociedade, recentemente, o presidente da OAB do Mato Grosso do Sul, Leonardo Duarte, tentando consertar tais bobagens, declarou que, segundo o Conselho Federal da OAB, são 1,5 milhão de bacharéis, contrariando até mesmo o seu presidente nacional. Nem eles se entendem na tentativa de justificar o exame de ordem e manter esse faturamento gigantesco. Assim como ocorreu no STF, sabem esses dirigentes da OAB que nenhum Congresso aprovaria uma lei que jorrasse 5 milhões de advogados despreparados no mercado. Razão pela qual, com seu lobby admirável, omitindo a verdade, que são 200 mil bacharéis no país, vem visitando todos os parlamentares usando a mesma estratégia. Não podemos acabar com o exame que protege o cidadão de milhões de profissionais despreparados. Seria uma catástrofe? Dessa vez não dará certo. Ao contrário das afirmações feitas pelo senhor Ofir Cavalcante, que os bacharéis são incompetentes e que são 5 milhões de bacharéis, ficará provado nessa audiência essa estratégia criminosa adotada pela OAB no intuito de manter esse faturamento anual à custa do desemprego e da miséria. Ficará provado também que são por volta de 200 mil bacharéis em direito que pretende advogar. Portanto, não justificando a existência dessa prova. Acompanhe-me, por favor. Em 25 de outubro passado, após a divulgação de uma carta aberta com tais informações ao presidente do Conselho Federal da OAB, Ofir Cavalcante, pela Ordem dos Bacharéis do Brasil, que foi publicada pelo Estadão e em inúmeros veículos de comunicação, alcançando a parte da América Latina, onde a OAB foi procurada pela imprensa e não quis dar declarações a respeito, o Estadão, após levantamento, publicou que nos últimos 3 anos houvera 869.440 inscrições nesse período. Lembrando o senhor, para o exame de ordem, nesse período houvera 8 exceções. E lembrando os senhores que haverá ainda mais uma exceção ainda esse ano e que esse número divulgado são de inscrições, não de bacharéis. Sendo que o mesmo bacharel se inscreveu de 1 a 8 vezes nessas mesmas edições. Assim temos a média de duplicidade dos bacharéis inscritos. Com essa média cairemos para os 200 mil. Se subtrairmos dessas inscrições o número de duplicidade de bacharéis inscritos e o número de aprovados com a permissão da OAB, nesse período, verão que não passam de 200 mil bacharéis que anseiam pela profissão e que a OAB controla o número de aprovação no exame de ordem com o número de aprovados nas escolas anualmente. Isso é um crime. Vocês podem observar que eles controlam, de acordo com o número de aprovados, é o que eles permitem que sejam aprovados, no filtro, da armadilha que eles têm. Tanto é verdade, senhores,
que os números de inscrições a cada exame, comparados com o número de aprovados pela OAB, são sempre aproximados, sempre por volta de pouco mais de 100 mil inscrições e sempre por volta de 13 mil aprovados. Com esse controle, a OAB libera para o mercado somente o número, ou um pouco menos, de aprovados nas escolas anualmente e mantém uma reserva de seres humanos como gado, com mais de 100 mil cabeças, garantindo esse lucro faraônico todos os anos. Isso é muito sério e os senhores têm que tomar uma providência urgente. Ora, se há realmente 5 milhões, que eu gostaria que estivesse presente o senhor Ofir Cavalcante, para que ele me respondesse, se há realmente 5 milhões que levariam risco à sociedade, eu pergunto ao senhor, que lamentavelmente ele não está presente, aonde estão os 4 milhões e 900 mil que não prestam o exame? Se a reprovação é em massa, certo, que é feito nesse sentido, devido à má qualidade do ensino, aonde estão os 87% dos reprovados em cada exame, que deveriam aumentar por volta de 100 mil inscrições a cada prova subsequente? Parece o pagode do caviar. Nunca vi. Só ouço falar. Isso sem contar os sites que são focados no exame de ordem e outros cursos preparatórios que divulgam essa mentira, quer seja por interesse nas vítimas, que são os bacharéis, quer seja pela falta de percepção. Afinal, faturam alto com seus cursinhos, mesmo errando nas respostas dadas em seus gabaritos extraoficiais. Nem os professores desses cursinhos acertam as pegadinhas da OAB. Senhores, entendo que com essa estratégia da OAB, nenhuma corte do planeta permitiria que 5 milhões de advogados despreparados atuassem nos tribunais, pondo em risco a sociedade. Eu entendo que nenhum Congresso aprovaria uma lei que jorrasse 5 milhões de advogados no mercado. Eu entendo que os donos dos cursinhos são ávidos por dinheiro, tanto quanto os dirigentes da OAB. Entendo que um faturamento de 75 milhões por ano, sem prestar conta desse dinheiro, não é desprezível. Mas entendo também, senhores, que toda essa movimentação financeira não justifica a OAB, através de seus dirigentes que mentem descaradamente, manter essa reserva de seres humanos como se fosse boiada, que lhes garante tamanha arrecadação. Não sabe esses dirigentes da OAB, que indubitavelmente se acham competentes, que o ônus da prova cabe a quem acusa? Até agora não provaram que os bacharéis são incompetentes, não provaram que essa casa é um pântano, e tampouco que são 5 milhões de bacharéis. A meu ver, deveriam parar de falar tanta bobagem, rever seus conceitos e deixar a OAB cumprir um dos seus papéis primordial, que é proteger os graduados em direito e não explorá-los. Se não houvesse a omissão do Estado nessa covardia, bastaria exigir da Fundação Getúlio Vargas, que é conivente nessa armadilha, a relação dos inscritos para o exame da OAB e do MEC, a relação dos formados em direito nos últimos anos, para constatar esse controle criminoso praticado pela OAB, que está levando bacharéis à morte, que usa o número de matrículas no curso de direito apresentado pelo MEC, como usaram agora 723 mil matriculados esse ano, acredito até que vão mostrar esse número, certo? Para pressionar a opinião pública e dos senhores parlamentares, visto que a grande parte desses matriculados não terminam o curso, por N motivos. Tanto que há faculdades que não formam 20 alunos durante o ano letivo, como foi no meu caso. Minha turma em 2009 com 12 alunos formados. Não existem esses milhões de bacharéis. Esse número, perante a justificativa da má qualidade do ensino, que a OAB insiste, não passa de uma estratégia criminosa para defender os interesses de uma minoria. Portanto, não havendo justificativa para a existência desse caça-níqueis. Esse que só a OAB ganha. Enquanto a OAB fatura 75 milhões de reais por ano, sem prestar conta desse dinheiro, o Estado deixa de receber muito mais do que isso dos mesmos bacharéis que estudaram por conta de créditos educativos e não tem como pagar. Portanto, sendo apenas por volta de 200 mil bacharéis existentes no Brasil, o mercado os absorveria com naturalidade. Esses profissionais gerariam mais impostos e o Estado estaria cumprindo com seu papel, gerando mais emprego. Até porque o próprio mercado controlaria a qualidade desses profissionais, como ocorre em todos os setores. É certo que nada é regra, que há faculdades que deixam a desejar no ensino, mas não é o percentual que afirma a OAB
que para valorizar comercialmente o seu selo de qualidade, onde apenas 7% das instituições no país o possuem, mostra claramente a falta de respeito para com todos os professores de direito do país, mesmo sabendo que são juízes, promotores, desembargadores e até mesmo presidente da OAB, como foi no meu caso. Selo de qualidade? Não, senhores, de crueldade. Temos acompanhado o trenzinho da alegria da OAB, onde em cada estação, ou seja, em cada exame, arrecada mais de 20 milhões à custa do desemprego, da fome e da miséria. Cabe aos senhores parlamentares colocarem essa máquina de arrecadação nos trilhos e fechar seus postos de vendas de passagem para o emprego, que se encontram na área do MEC. No sentido de colaborar com o governo e resolver essa questão, a Ordem dos Bacharéis do Brasil propôs um projeto de lei que regulamenta a profissão de bacharel, onde esse projeto, que se encontra com o senador Cristóvão Buarque, que já me autorizou a divulgar em todo o país que ele aprova essa lei. Caso aprovado pelos senhores, garantirá o emprego a todos os bacharéis em direito, que poderão dar assessoria jurídica, fazer revisão em processos criminais, onde erros de advogados prejudicam muitos réus nesse país, e postular normalmente nas pequenas causas, civil, criminal, e trabalhista e previdência social. Faltam 4 minutos, tá, senhor? Visto que nessas áreas não há obrigatoriedade da presença do advogado. Porém, mesmo sendo facultativo a qualquer cidadão leigo em direito ingressar com tais ações no judiciário, a OAB impede os bacharéis de trabalharem nessas áreas, processando-os por exercício ilegal da profissão. Outro absurdo. Essa lei, caso aprovada, gerará centenas de milhares de empregos, tirará centenas de milhares de brasileiros da miséria que são atingidos diretamente por esses caça-níqueis e permitirá que não só que os bacharéis trabalhem normalmente para o sustento de suas famílias, gerando divisas para o Estado e pagando suas dívidas educativas, como também terão a chance de aprimorar seus conhecimentos e adquirir a experiência necessária para que possam prestar concursos públicos, visto que a OAB conseguiu mais essa proeza. Os bacharéis só precisam 3 anos para prestar concursos públicos e eles não podem trabalhar, não tem como adquirir essa experiência. E nesse caso eles terão, certo? Então, inclusive, após esses 3 anos, ele seria uma residência, como uma residência jurídica, e após esses 3 anos ele entraria normalmente para a OAB, sem restrição nenhuma, podendo operar no direito normalmente, em todos os setores, certo? Então, em nome da Ordem dos Bacharéis do Brasil, nós apoiamos em número, em gênero e grau, o deputado Eduardo Cunha, pela sua coragem, certo? Pela sua brasileiridade. Nós agradecemos o deputado Carlos Magno pelo seu requerimento, que deu condições de estar aqui trazendo a verdade para a sociedade, que não passam de 200 mil bacharéis no Brasil. São sempre os mesmos números. E olha, que as suas autoridades peçam o número de formados nos últimos anos, não matriculados, formados, e peçam para a OAB o número de aprovados e o número de inscrições, para que vocês possam tirar as duplicidades, que nós estamos providenciando isso. Então, a todos vocês, que eu peço apoio, encarecidamente, por centenas de milhares de famílias, crianças que estão padecendo, bacharéis, vítimas de suicídio, outros a doença por motivo de fortíssima depressão, porque eles são humilhados. Quando eles estão lá estudando, a família toda colabora um pouquinho, ele é o orgulho da família. Depois que ele se forma, a OAB faz desse cidadão a vergonha da família. E nós temos que acabar. E peço que vocês, que as autoridades, analisem o que foi dito nessa mesa, certo? E peçam investigação. Porque só é a favor dessa crueldade quem não conhece as razões e como funciona o esquema do exame de ordem, os mal informados, certo? Certos incompetentes, que não respeitam a cidadania. E, lamentavelmente, a opinião pública foi formada com mentiras. E eu desafio, mais uma vez, o senhor Ofir Cavalcante
para um debate a respeito, para que ele prove que a Ordem dos Bacharéis do Brasil está errado com tudo que nós vemos trabalhando e publicando. Caso contrário, que ele repense, que ele olhe para essas famílias. Concluindo. E que mude seus conceitos para que esses bacharéis possam trabalhar com dignidade. Passo agora a palavra ao presidente da União Nacional dos Estudantes, Daniel Irisco. Você dispõe de 20 minutos. Obrigado. Bom dia a todas e a todos. Cumprimento primeiramente o deputado Edson Santos, que preside aqui a audiência, os companheiros de mesa, a todos aqui no